Vamos aplaudir o Senhor. Igreja, hoje nós temos a honra de receber a palavra de uma baiana abençoada. Esse casal, o missionário Luiz, a missionária Melissa, eles têm sido fiel, têm servido ali no Mirk Brasil já há um bom tempo. E Deus tem usado a vida desse casal. Deus usou muito ali no sertão, em muitos povoados. E agora Deus trouxe eles para estarem servindo ali no Mirk. Então pode ficar tranquilo que você vai beber de uma água limpa, de uma mulher que busca, que ama a Deus. Então abra o seu coração, porque Deus vai falar de forma muito forte ao seu coração, em nome de Jesus, amém? O pessoal do louvor está liberado, abençoado. O pessoal do teclado, você, a missionária lá do Paraguai, vai estar nos abençoando com o fundo musical, pode ser? Glória a Deus. Estende sua mão em direção à pregadora de hoje à noite. Deus, muito obrigado pela missionária Melissa, obrigado por tudo que ela tem feito ali na base. Obrigado porque o Senhor tem usado a vida dela de forma poderosa para abençoar crianças, para abençoar famílias, para abençoar projetos, para abençoar igrejas e para abençoar os alunos que estão em formação ali na base. Deus, obrigado pela forma que ela tem aconselhado os alunos, pela forma que ela tem sido um exemplo como esposa, como mulher. Deus, que o Senhor vem estar usando a vida dela de forma poderosa hoje, nessa noite, para nos abençoar. E que a nossa casa, a nossa saúde, a nossa vida e a nossa vida ministerial, nossa vida pessoal, que nós venhamos ser abençoados por Ti, através da palavra, em nome de Jesus. Pode fazer, pode falar, nós te damos toda a liberdade. Esse lugar é seu, essa casa é sua. Olha o nome da igreja, esse lugar pertence a Jesus, esse lugar pertence à Tua glória, e que a Tua glória venha estar tão clara aqui, de forma tão viva nesse lugar, que nós venhamos Te ouvir de forma muito clara nos nossos ouvidos e no nosso coração, em nome de Jesus. E toda a igreja diga: Amém, glória a Deus. Boa noite, igreja, a paz do Senhor, amém? Como o pastor já me apresentou, eu me chamo Melissa e nesta noite eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro do 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. A presença do Senhor já se faz presente neste lugar. E nós iremos continuar sentindo a presença dele aqui, em nome de Jesus. Você que encontrou, se coloque sobre os seus pés, você que pode. Livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, nós iremos ler a partir do versículo 1. Passo a ler então. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, pelo que ele disse a Samuel: vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Vou repetir mais uma vez:
Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Feche os teus olhos. Senhor, neste momento nós te rendemos graça, Pai, pela tua presença. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te agradecemos desde já pelos louvores que foram entoados, os testemunhos que foram aqui ditos, Senhor, nesta noite. Muito obrigada, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel e o Senhor fala aos nossos corações. Neste momento, Senhor, nós te pedimos para que o Senhor continue falando aos nossos corações através da tua palavra. Ó Senhor Jesus, que nós venhamos diminuir nesta noite para que o Senhor venha crescer neste lugar. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se assentar glorificando o nome do Senhor nesta noite. Aleluia. Igreja, para nós é motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez nesta igreja que tanto nos apoia, que tanto investe na nossa base missionária. Nós já tivemos alunos daqui dessa igreja, vários alunos, e nós somos tão gratos porque nós não só entregamos a eles, como eles também entregam para a gente, e isso é muito bom. Nós somos gratos pelo apoio, pela pastora daqui dessa igreja. Nós agradecemos a vocês de todo o nosso coração. E eu quero compartilhar um pouco sobre mim, quem eu sou. Eu sou a Melissa, como eu já me apresentei. Eu sou casada e muito bem casada com o Luiz, com o missionário Luiz. Como o pastor citou aqui, a gente já fazia missões no sertão. A gente se casou em um sábado e no outro sábado nós já estávamos no campo missionário. Nós já estávamos fazendo a obra porque nós entendemos que não era sobre nós e sim sobre Ele, porque foi Ele quem nos chamou. E lá no sertão a gente evangelizava, a gente servia ali as crianças, as jovens, as adolescentes. E era tão bom, tão gostoso a presença do Senhor no sertão. E o Senhor então colocou no nosso coração que nós precisávamos fazer, estudar mais, se aprimorar mais. Porque nós nos casamos, nós não tivemos um estudo. Então nós começamos ali então a orar, a interceder ao Senhor por uma escola de missões. Então foi quando o Mirk chegou lá na nossa cidade, nós conhecemos o pastor, conhecemos toda essa equipe maravilhosa, e ele, conversando com ele, com o pastor Sidney, ele nos deu a oportunidade de vir fazer a escola aqui. Então nós deixamos tudo que nós tínhamos lá no sertão e vimos aqui para o Espírito Santo. Deixamos tudo e vimos aqui para o Espírito Santo, porque para fazer a obra do Senhor, nós não podemos ficar presos a coisas que está lá atrás. Nós precisamos ir. Somente ir. O Senhor vai cuidar de tudo. Ah, Melissa, mas você está dizendo que você não se preocupou com o que, com as coisas, com a provisão, com o dinheiro. Se preocupamos, eu me preocupei, eu chorei, mas eu disse: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Fala, porque a tua serva ouve. E aqui nós estamos. Não foi fácil, né, Luiz? Não foi fácil, mas o Senhor é com a gente, o Senhor foi conosco. E a gente foi da 8ª turma. E assim, quando eu cheguei no Mirk, eu queria ir embora, porque é a maioria assim, dos casos que acontece. Os alunos chegam na base e é muita coisa diferente que acontece, né? É muita coisa diferente assim que acontece, que a gente não está acostumado. Então, assim, a primeira coisa que eu queria fazer era ir embora, porque eu não estava entendendo o que Deus queria fazer. Mas Deus, Ele não chamou para mim entender o que Ele queria fazer. Mas mesmo assim, eu estava com o meu pé, tentando entender, mas o Senhor, para um pouquinho aí, viva, respira, Melissa. O Senhor todo dia falava comigo: respira, Melissa, porque eu quero usar você. Então, para mim usar você, você precisa sentar um pouquinho aqui e ouvir. É isso que você precisa fazer. Então, eu fui da 8ª turma, eu cheguei no Mirk, me formei, e aquela pessoa que não queria ficar na base, recebeu uma proposta do pastor e da pastora para ficar na base. Aí eu falei: como assim, Deus? Aí o pastor: vocês vão orar, e vocês têm até certa data
para falar se vai ficar ou não. Então eu e Luiz foi, Luiz, nós vamos ficar, nós vamos ficar. E eu, sei não, Deus. Aí então a gente começou a orar, e uma coisa que o Senhor trouxe paz ao nosso coração, em ficar na base. Porque assim, eu aprendi muitas coisas quando eu estava estudando, na minha turma, mas o Senhor queria que eu aprendesse muito mais se eu continuasse. Então, assim, eu fiquei de 2024, no início de 2024, e até hoje eu estou aqui. Aquela pessoa que queria ir embora, até hoje está aqui, meu Deus. Então, assim, o Mirk Brasil é um lugar, assim, onde Deus usa, traz pessoas para realmente ser transformadas, onde chamados são ativados, onde, assim, a gente vê a provisão do Senhor. Aqui está faltando uma coisa aqui, mas daqui a pouco o Senhor provê. E é assim que acontece. Então, assim, o Senhor nos chamou, nós ouvimos a direção do Senhor, mesmo eu com medo, mesmo só o meu marido acreditando no que o Senhor tinha a fazer nas nossas vidas, eu decidi ficar. E tudo isso começa com uma decisão. A decisão do ouvir e do obedecer. A decisão do ouvir e do obedecer. Então, assim, o nosso chamado, e quando eu lembro do nosso chamado, eu lembro do profeta Samuel. Eu lembro de Samuel. Assim, o jovem Samuel, ele servia no templo sob a supervisão de Eli. Os irmãos conhecem a história. Eu acredito que os irmãos conhecem a história. E a Bíblia diz que naquele tempo a palavra do Senhor era rara. Acompanhe aí comigo no versículo 1. Olha o que diz. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Ou seja, a palavra do Senhor era muito rara. Não havia visão manifesta. Ou seja, para uma palavra ser rara, é porque o Senhor não falava com qualquer um. Para a palavra ser rara, é porque Deus, Ele não revelava o que Ele precisava revelar para qualquer pessoa. Amém ou não amém? Então a palavra do Senhor era rara, sabe por quê? Deus, Ele só revela os seus segredos para os seus amigos. Deus, Ele só revela a sua visão para quem tem intimidade com Ele. Não adianta nós querermos ouvir a voz do Senhor. Não adianta a gente querer ouvir o que Ele tem a nos dizer, se nós não paramos um momento, dobrar os nossos joelhos no chão, no nosso quarto, e querer ouvir, ter intimidade, gastar tempo com o Senhor. Não adianta, não adianta. Então, naquele tempo, a palavra do Senhor era rara. Mas é em um tempo, em um cenário, onde a palavra do Senhor é rara, que Deus vê um jovem. É no cenário onde a palavra do Senhor é rara, que Ele olha para um menino, que Ele olha para um jovem e diz: é você mesmo, Samuel. É num cenário onde a palavra do Senhor era rara, que Deus, Ele olha para Samuel e diz: é você, Samuel. Samuel, Samuel. E esta é uma noite que Deus, Ele está chamando Samuel. Essa é uma noite onde Deus quer levantar Samuel. Essa é uma noite onde Deus, Ele quer ativar chamados que muito tempo está dormido. Essa é uma noite onde Deus quer chamar e te dizer: Samuel, Samuel. E qual será a sua resposta? E qual será a sua resposta? Será que você vai ficar dormindo ou vai pegar? Será que você vai ficar dormindo ou vai pegar? Samuel, Samuel. A minha resposta eu sei, não sei a de vocês. Fala, Senhor, porque a tua serva ouve. Fala, Senhor, porque a tua serva ouve. E olha que interessante. Samuel, no primeiro versículo vai dizer: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Ou seja, Samuel, ele estava servindo. Samuel não estava parado, não. Samuel, ele não estava parado. Sabe por quê?
O Senhor, Ele é especialista em trabalhar com aqueles que já estão trabalhando. O Senhor, Ele é especialista em pegar você que está aqui na igreja trabalhando, servindo, que está indo lá fora, falar do amor de Deus, pegar você e conversar com você, falar o que está no coração dele, para que você vá entregar lá fora. O Senhor, Ele é especialista em chamar aqueles que estão trabalhando. Ele é especialista. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. Amém ou não amém? E é sobre isso que nós queremos falar nesta noite. Você que trouxe o seu caderno, você que trouxe a sua caneta. Ah, Melissa, eu não trouxe uma caneta, eu não trouxe um caderno. Anotei no bloco do seu celular. O seu celular você trouxe. Eu sei que você trouxe seu celular. Então pega aí seu celular e anota. O tema da mensagem nesta noite é um chamado que nasce da escuta. Um chamado que nasce da escuta. E o primeiro ponto vai dizer: tudo começa com o ouvir. Olha o que diz no versículo 4, acompanhe comigo, deixa a sua Bíblia aberta, não fecha não. No versículo 4 vai dizer: o Senhor chamou a Samuel. Ou seja, se o Senhor chamou Samuel, é porque Samuel fez o quê? Ouviu. Repita comigo: ouviu. Se o Senhor chamou a Samuel, é porque Samuel ouviu. No nosso dia a dia, na nossa rotina, a gente está acostumado a ouvir tantas vozes. É vozes da política, é vozes da televisão, é vozes da família, é vozes dos amigos. E as últimas notícias que nós deixamos para ouvir são as notícias do céu. São as notícias do céu que a gente deixa de último encontro, de última coisa da nossa lista, do nosso dia. As notícias do céu. E às vezes, igreja, o barulho da nossa vida nos impede de ouvir o que Cristo tem a nos dizer. Talvez você não esteja escutando o Senhor lhe chamar pelo seu nome, porque o barulho da sua vida tem gritado mais alto, que tem lhe impedido de ouvir o que Cristo tem a dizer para você. E Melissa, o que é isso, Melissa? O que é o barulho da nossa vida? Eu não estou entendendo. Talvez o barulho da sua vida seja a falta de perdão. Talvez o barulho da sua vida seja, não sei, a família gritando mais alto. Talvez o barulho da sua vida seja o orgulho que tem crescido. Talvez o barulho da sua vida seja coisas vãs que você tem deixado entrar no seu coração. Mas essa é uma noite onde Deus, Ele quer destampar os seus ouvidos para que você ouça a voz perfeita dEle. A voz perfeita dEle. Deus nos criou para isso, para ouvirmos a Ele, para obedecer a Ele. Mas será que nós temos ouvido a voz dEle? O Senhor nos convida nessa noite a deixar tudo isso para trás. Ah, Melissa, a falta de perdão, vou perdoar. Ah, Melissa, é o orgulho. Ah, Deus, que isso quebre de mim e que eu ouça somente a Tua voz. Eu não quero mais saber disso. Essa é uma noite onde Deus, Ele quer tirar isso de nós, esse peso que nós tem tanto carregado. Essa é uma noite que Deus quer mudar a nossa vida, mudar a nossa perspectiva, tirar os nossos olhos carnais e colocar os olhos dEle, que é espirituais. Tem muita gente falando que está ouvindo a Deus, mas está correndo para Eli. Tem muita gente, eu vou repetir porque é forte. Tem muita gente que está falando: eu escuto a Deus, mas está correndo para Eli. Olha lá, correndo para Eli. Ei, não corre para Eli não. Deus quer falar diretamente com você. Deus, Ele quer falar diretamente com você. E eu torno a repetir, porque o Senhor, Ele só conta os seus segredos para os seus amigos. Ah, Melissa, mas Deus, Ele usa Eli, mas Ele quer usar você também. Deus, Ele já usou Eli, mas Ele também quer usar você. Então não corre atrás dele não. Não corre atrás dele não. Deus, Ele quer falar diretamente com você. A voz do Senhor, igreja, é algo que necessita sacrifício.
Eu gosto de uma dinâmica onde a gente coloca assim, as vozes de todo mundo para poder começar a cantar. E nesse aqui, de todo mundo cantar, eu vou pedindo assim para cada um ir parando, e só fica uma pessoa cantando. Por que eu gosto de fazer isso? Porque enquanto todo mundo está cantando, não tem como eu identificar a voz, a música que a pessoa está cantando. Mas no momento que eu falo, só você fica cantando, eu consigo entender o louvor, a música que ela está cantando. E bem assim é com Deus. Bem assim é com Deus. Para a gente ouvir a voz dele, a gente precisa sacrificar todas as vozes à nossa volta. Para que assim a gente consiga só ouvir a voz dele, que é perfeita. E enquanto tem voz falando demais, nós não conseguimos ouvir o que ele tem a nos dizer. Mas quando nós silenciamos todas as vozes e só deixamos a dele, nós conseguimos entender o que ele tem a nos dizer. Ah, Melissa, é voz demais gritando, silencie. Ah, Melissa, eu vou aqui na rua e eu só escuto isso, só escuto voz. Para um momento, respira. Deus, ele quer falar com você no simples. É na padaria que você vai todo dia, ele está falando com você, você que não está parando para ouvi-lo. Deus, ele sempre está falando com a gente. Deus, ele sempre tem algo a nos dizer. Quando nós não estamos cumprindo o nosso chamado, muitas das vezes é porque não estamos ouvindo. Muitas das vezes é porque nós não estamos ouvindo. Talvez, igreja, Deus já tenha te chamado há muito tempo. Só que você talvez tenha se esquecido disso, com as circunstâncias da vida, com as vozes que tem gritado durante o dia, durante o seu dia a dia. Mas essa é uma noite onde Deus quer ativar o seu chamado novamente. Essa é uma noite onde Deus, ele quer te encontrar. Essa é uma noite onde Deus, ele tem algo para falar com você, mas você precisa receber. Você precisa abrir o seu coração. Nós precisamos abrir o nosso coração para escutar o que ele tem a nos dizer. E às vezes é muito engraçado, porque às vezes a gente espera que Deus, ele vai vir como veio com Samuel. Não queira imitar o chamado do outro. Não queira imitar o chamado do outro. Deus tem algo específico para você, mas Deus também tem algo específico para você. Não queira imitar o chamado do outro. Deus chamou Samuel de uma forma específica, mas ele também quer te chamar de uma forma específica. Olha como Deus chama Samuel. Samuel, Samuel. Aí às vezes a gente fica, vai vir uma voz lá do além, vai me chamar. Melissa, Melissa. Não é assim. Talvez Deus, ele esteja falando com você através da sua liderança e você não tenha ouvido. Talvez Deus, ele tenha falado com a gente limpando aqui um banco e a gente não tenha ouvido. Talvez Deus, ele esteja falando com a gente limpando um banheiro e a gente não tenha ouvido. Talvez Deus tenha falado com a gente quando a gente está aqui ouvindo um louvor e a gente não tem ouvido. Sabe por que a gente não tem ouvido? Porque os nossos ouvidos estão tão tampados para a voz de Deus, que estão tão tampados com a gente, com o nosso eu, que a gente se esquece. A gente se esquece de Deus. Mas essa é uma noite, eu vou tornar a repetir, porque a presença do Senhor, ela se faz presente aqui neste lugar. A presença do Senhor está aqui neste lugar. E essa é uma noite onde Deus, ele quer tirar todos os tampões, e para que a gente ouça a sua voz, que é perfeita, que é mansa, que é clara, que é humilde. Amém ou não amém? Deus, ele está falando. Deus, ele está falando, nós é que não paramos para ouvi-lo. Nós é que não paramos para ouvi-lo. Então o nosso primeiro ponto foi: tudo começa com ouvir. Samuel ouviu, lembre-se disso. Segundo ponto, para você que está anotando: o lugar onde você escolhe estar determina o que você irá viver. O lugar onde você está determina o que você irá viver. Acompanha comigo no versículo 2. Olha o que vai dizer. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar,
Onde que ele estava deitado? Onde? Em seu lugar. E no versículo 3, olha o que vai dizer. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Samuel estava deitado onde? No templo. E aqui eu aprendo algo muito poderoso. O Senhor, Ele fala de uma forma conosco, através desses versículos, de uma certa maneira, algo muito poderoso aqui. Eli estava deitado em seu lugar, ou seja, no seu conforto, no seu aposento, distante da arca. Distante da arca. O que significa arca? Presença de Deus, longe da presença. E onde estava Samuel? Na presença de Deus, na arca, no templo. Então o lugar onde nós escolhemos estar vai determinar o que nós iremos viver. Samuel só ouviu o Senhor, Samuel só ouviu a voz de Deus lhe chamar, porque ele estava na presença. E muitas das vezes nós estamos como Eli, no nosso aposento, na nossa vontade, no nosso conforto. Aleluia. Deus pede para a gente entregar algo da parte de Deus para uma pessoa, mas a gente está tão acostumado no nosso lugar, porque é isso que a palavra está dizendo. Ele estava no seu lugar. Nós estamos tão acostumados no nosso lugar, no nosso conforto. Oh Deus, não tira daqui não, que aqui está tão bom. Não tira daqui não, que aqui está tão quente. Não tira daqui não, que aqui está tão bonzinho. Deus, não me tira daqui. Esse é o melhor lugar. Esse é o melhor lugar. Muitas das vezes nós estamos como Eli, no nosso lugar, enquanto Deus, Ele está chamando Samuel para estar onde? Na presença. Na presença. Então não se esqueça, o lugar onde nós escolhemos estar vai determinar o que a gente irá viver. Talvez você não esteja vivendo o seu chamado porque você está no lugar errado. Você tem estado com pessoas que Deus te pediu há muito tempo para deixar para trás. Vocês têm feito coisas que Deus já tem pedido há muito tempo para deixar para trás. Só que, mais uma vez, nós não estamos ouvindo a voz dEle. Nós continuamos no nosso eu. Nós continuamos no nosso lugar. E nos esquecemos da voz dEle. Mas nós precisamos lembrar que o lugar onde nós escolhemos estar vai determinar o que nós iremos viver. Quando Deus chama Samuel, Ele se move procurando a voz. Quando Deus Ele chama Samuel, Ele se move procurando a voz. A palavra do Senhor é bem clara quando diz, e correu. E correu. Correu se diz respeito a movimento. Deus, Ele está nesse tempo à procura de uma igreja que está em movimento. E essa igreja é uma igreja que está em movimento. Amém ou não amém? Deus está à procura de vocês, que está em movimento. Deus está à procura de nós. Ele quer corações assim, não corações que estão dispersos, não corações que estão parados, mas corações que estão em movimento. Cuidado para não voltar a dormir quando Deus está te chamando pelo nome. Deus, Ele chama Samuel pelo nome. E a grande questão é que muitas das vezes nós estamos tão acostumados com o que Deus já fez, que estamos dormindo. Nós estamos como Eli. Ele estava tão acostumado com o que Deus já fez na vida dele, que ele escolheu dormir. Cuidado. Cuidado. Nós não podemos ser esses que, eu já vi o fogo descer. Eu já vi Deus prover. O mesmo Deus que fez ontem é o Deus que faz hoje. Então nós não podemos nos acostumar com isso. Nós não podemos nos acostumar de ver o que o Senhor já fez e duvidarmos do que Ele pode fazer hoje.
O fogo arderá continuamente sobre o altar. Não foi isso que nós cantamos nesta noite? O fogo arderá continuamente sobre o altar. Foi isso que nós declaramos nesta noite. E a curiosidade aqui nessa mensagem é que Samuel, ele já estava em movimento antes mesmo de ouvir a voz de Deus. Ele, olha o versículo primeiro, como nós já falamos antes. E o jovem Samuel servia ao Senhor. Ele não estava parado. Ele estava em movimento. Então o Senhor, ele nos convida para ouvir, mas não adianta só ficar no ouvir. É preciso se movimentar. É preciso se movimentar para que eu viva o chamado que Ele tem colocado no meu coração. É preciso se movimentar. Ah, mas eu ouço a voz do Senhor. Mas nós também precisamos nos movimentar, igreja. Precisamos nos movimentar. Amém ou não amém? E tem muita gente que não vive o chamado porque ouviu há muito tempo o que Deus tem falado, mas não se movimentou. E aqui, quando a gente pega nessa questão, a gente precisa parar e refletir. Senhor, o que o Senhor tem a me dizer, Pai? Eu me lembro quando a gente estava no sertão, eu já contei no início, a gente ouviu, eu e meu esposo, a gente precisou ouvir. Mas a gente também não se contentou no somente ouvir. Porque Deus, ele fala, nós é que não estamos parando para ouvi-lo. Então assim, a gente precisou se movimentar também. Então a gente veio para o Espírito Santo. Ouvimos lá no sertão e vimos para o Espírito Santo. Se diz respeito ao movimento. Como o pastor Sadraque, ele está com sua família lá no sertão. Ele ouviu o que Deus tinha a dizer para ele aqui e foi para o sertão. Movimento. Mas nós não podemos olhar somente para o pastor fazendo, para a pastora fazendo e não querer fazer também. Nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer. E quando nós ouvimos, nós nos movemos, mas quando nós chegamos aqui, nós precisamos fazer o mais importante. A gente fez o mais importante. O que foi, Melissa, esse algo tão importante? E aqui nós já caminhamos para o terceiro ponto. Nós continuamos respondendo. Nós continuamos respondendo a esse chamado que o Senhor colocou no nosso coração. Sabe por quê? Porque a resposta, ela precisa ser constante. Não adianta eu falar ontem para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. E quando chegar hoje eu não querer, eis-me aqui de novo. Precisa ser constante. E o terceiro ponto é a resposta de quem tem chamado. Qual é a sua resposta, Samuel? Qual é a sua resposta para o Senhor? Ele tem te chamado, e qual é a sua resposta? E quando Samuel, ele percebe que é o Senhor o chamando, olha o que diz no versículo 10. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Olha o que diz: como das outras vezes. Aqui nós aprendemos que o chamado é o mesmo. Quem chamou é o mesmo. O chamado é como das outras vezes. Mas o que muda é a resposta de Samuel. A resposta de Samuel é diferente. Ele não só fala, eis-me aqui, mas ele fala, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O Senhor não vai mudar o chamado sobre nossas vidas, não, igreja. O Senhor não vai mudar a sua palavra, aquilo que Ele decretou, que nós iríamos viver, Ele não vai mudar, não. Nós é que precisamos mudar a nossa resposta. Nós é que precisamos mudar a nossa resposta. O Senhor, Ele não mente, Ele não muda, Ele não falha.
Então Ele não vai mudar. Se Ele te prometeu que iria vir um milagre sobre a tua vida, creia, porque o milagre vai vir sobre a sua vida. Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Ele não muda, Ele não mente, Ele não falha. Se Ele te chamou, pode acreditar que Ele vai te usar. Queira você ou não. Eu não queria. Eu não queria estar nesse lugar aqui, pregando, né? O pastor sabe. Não queria estar aqui. Mas eu sei que foi o Senhor que me chamou. E o chamado que Ele tem sobre as nossas vidas é muito maior do que o nosso eu, do que a nossa mentalidade carnal. É muito maior que isso. Nós precisamos entender. Nós precisamos entender. E a nossa resposta, lembre-se, ela precisa ser constante. Ela precisa ser todo dia. No Mirk, acontece várias coisas. Acontece assim, coisas boas, mas também acontece algumas coisas assim, tristezas. Como por exemplo, a gente recebe uma notícia de que houve um falecido, alguém morreu da nossa família. A gente recebe ali, cadê Vitória? O pé de Vitória machuca, né, Vitória? A gente recebe também essas notícias. A gente recebe. Só o que muda, o que faz a diferença é que a gente entende o chamado que Deus depositou sobre nossas vidas. A gente vai ficar olhando para o pé machucado? Não. A gente vai ficar olhando. Se a gente ficar olhando para as circunstâncias, para as situações que vêm acontecendo na nossa vida, a gente não vai viver o chamado que Ele tem para as nossas vidas. A gente não vai viver. Então lá no Mirk pode acontecer o que acontecer. A chuva pode ser forte, o vento pode ser forte. A gente acredita no que Deus tem depositado sobre as nossas vidas. A gente acredita. E essa é uma noite onde Deus está ativando chamados. Ele está ativando chamados. Melissa, mas eu não sinto mais a presença do Senhor. Eu não tenho sentido como antes. Essa é uma noite que Deus, Ele está te pegando e Ele está falando ao seu coração. Qual a sua resposta, Samuel? Qual a sua resposta para o Senhor? A sua resposta vai mudar não só a sua vida, mas vai mudar a vida, a história de muita gente. O eis-me aqui, o fala, Senhor, porque a tua serva ouve, vai mudar não só a minha vida, mas a vida de todas as pessoas à minha volta. Vai mudar a vida do seu vizinho, vai mudar a vida da sua família, vai mudar a vida dos seus amigos, porque você escolheu responder. Você escolheu responder. Qual a sua resposta para o Senhor nesta noite? Então nós entendemos, nós vimos que Samuel ouviu a voz do Senhor. Samuel se moveu em busca da voz do Senhor. Mas Samuel respondeu a voz. Samuel, ele respondeu a voz. Neste momento eu te convido